Análise de Mais Uma Chance. Filme difícil, angustiante, né? Que lida com assuntos assim, que deixam as pessoas profundamente vulneráveis. Então, antes de fazer algumas pontuações aqui bem sérias, eu queria dizer que eu já acompanhei alguns casais em terapia dentro dessa realidade. Eu conheço um pouco esse lado B, né? Do que é um casal tentante, do quão sofrido é para uma mulher essa realidade, os anos, a questão financeira, a venda do carro. Enfim, eu conheço bastante essa realidade. Mas também conheço os pontos que eu vou colocar aqui, que eu vou apontar como possíveis causas para essa realidade, tá? Então, quando a gente vai olhar para uma realidade, né, de um casal com dificuldade de engravidar, a gente vai ter que buscar para onde olhar, né? O que pode estar emergindo ali. E aí a gente vai ter questões intrapsíquicas, questões ancestrais e questões sociais e culturais. Porque hoje nós estamos numa situação, o filme coloca bem isso, né? Uma hora que ela fica brava, lá que ela tá limpando o banheiro e que ela tá escovando o dente, eu acho que ela fica com raiva das feministas, se sente traída, porque ela, para quem que eu mando essa conta agora, né? Enfim, então existe uma questão, sim, existe uma geração que está sofrendo essa dor. E nós, como mulheres, precisamos entender que a dor de uma mulher é a dor de todas nós, né? Então a gente tem que aprender a olhar com esse olhar empático, realmente empático, e entender sobre o que tá falando, né? Essa dor que traz a realidade de uma geração, que são as filhas das feministas, né? Vamos colocar assim. Filhas não diretas, mas em termos geracionais, porque a gente tem um grupo de mulheres que lutou para que um outro grupo de mulheres pudesse ocupar uma posição social, uma posição profissional, e essas mulheres que ocuparam essa posição em nome de honrar a luta das suas ancestrais, permaneceram, priorizaram a vida profissional, a vida acadêmica, em detrimento da maternidade. Muitas sob o discurso de eu não sei se eu quero ser mãe, eu já ouvi isso muito em consultório, eu não sei se eu quero ser mãe, e essa dor ela só emerge quando ela vai tentar ser e não consegue mais, ou seja, os valores foram trocados, as questões de honrar essa luta das ancestrais tomou a frente, as mulheres se sentiram na obrigação, né, de dar continuidade a uma luta, de não perder uma posição e colocaram em risco uma outra coisa, que era a construção de uma família, que elas não sabiam exatamente se era algo que tinha valor ou não, até descobrir que talvez não pudesse ter, tá? Então, o que eu quero trazer aqui primeiro é sobre uma dor geracional. Agora, falando dessa dor geracional, a gente vai ver 3 mulheres ali vivendo momentos distintos da sua maturação psíquica e das suas dores como mulher. Então, a gente vai ter a Sade, que é a filha, né? A moça que tá na faculdade, que não sabe o que quer ser e que não tem a aprovação da mãe, que não tem o apoio da mãe. Temos a mãe, que tá vivendo uma profunda crise de identidade, tirando o pelinho assim no queixo, e a menopausa, e a saída dos filhos de casa, né? O ninho vazio, aquele choro tão lindo dela quando a filha passa na faculdade, e o buraco que isso traz, né? Então, uma mulher vivendo essa dor do estar envelhecendo e do ter aberto mão de fazer uma faculdade ou de ter uma carreira para ter uma família, e quando essas filhas crescem, ela não sabe o que ela faz com a vida dela e com a identidade dela. Então, são dores muito pontuais de valor, de vazio, e a Rachel, que tá no meio dessas duas gerações, né? Com seus 40 anos e com a vergonha, né? Com a impotência de não conseguir engravidar e de estar justamente nessa mudança de eu já não sou mais aquelas mulheres. Então ela fala, ela traz muito essa raiva, a maneira como ela aborda a sexualidade, o sexo é muito raivoso, é muito cheio de palavrão, é muito num ataque para com o marido, né? No momento em que o marido uma hora vai falar, bom, olha, eu tô até aliviado, porque a gente, sei lá, a gente não tem relação faz 1 ano, ela naquela raiva de se sentir usada, que é uma dor das mulheres, ela vai lá, pega o vibrador e joga o vibrador na cama, mostrando que, bom, quando se tinha relação, era nessas bases, né? Ou seja, Private Life, que é o real título do filme, que faria muito mais sentido, né? A vida privada, o que acontece na intimidade. E aí que eu entro na segunda parte da minha fala aqui, que é
de eu conhecer um pouco dessa realidade, né? É que no filme fica muito evidente que a maior parte das mulheres tentantes não querem olhar. Por quê? Porque colocam como primeiro assunto esse: eu quero engravidar a qualquer custo, e agora não quero olhar para outra coisa, não quero olhar para esse negócio de feminino ferido, não quero olhar para ver se, lógico, eu não vou engravidar se não tem sexo, né? Ou seja, ou as mulheres que só fazem sexo nos dias férteis, ou seja, a profundidade, a vida privada, a verdade que existe por trás do não se gerar uma vida. O que acontece naquela relação? O que acontece no feminino dessa mulher que ela não gera? Que ela não é fecundável, né? E aqui não é uma acusação, gente, veja, não é uma acusação, é uma dor, é sobre uma dor que eu estou falando, sabe? Como é que se sente essa mulher? Quando a gente vai olhar para a história das mulheres na Bíblia, a gente vê a maior dor de uma mulher sendo representada na profunda impotência que elas sentiam quando não conseguiu engravidar. E nós temos relatos de mulheres que têm essas crises de raiva e que culpam seus maridos, né? Raquel faz isso com Jacó, culpando ele porque ela não consegue engravidar. Ou seja, quando que uma mulher visita o ápice da sua impotência existencial e vai do emocional para o questionamento espiritual? Quando ela não consegue gerar. E por incrível que pareça, vem a medicina, vem a ciência e viabiliza esses recursos, mas não poupa a alma de sua crise existencial, né? Que no filme a Rachel faz questão de não adentrar, né? O filme não aborda essa questão, eles não chegam nesse questionamento espiritual, mas uma coisa mostra bem a verdade do questionamento deles, que é quando a Sade uma hora fala: e aí, vocês já decidiram como é que vai ser o parto? E aí, de repente, meio que parece que eles nunca pensaram nisso, porque a grande questão nunca envolveu essa criança. O Bert fala sobre isso, né? Sobre o que faz os pais buscarem a inseminação ou a adoção e o quanto isso pode ser danoso quando o objetivo de se ir em busca dessa criança é exclusivamente para tampar um buraco na vida deles e nunca para que essa criança receba um algo, né? Que isso pode trazer um desequilíbrio sistêmico gigante. Então, são questionamentos bem profundos. E aí, uma última coisa que eu queria colocar aqui é a questão da codependência, né? Um casal codependente que configura certinho uma coisa que eu ensinei muito aqui no Vencendo a Codependência, que é o relacionamento triangular. Então, a gente vê ali o relacionamento triangular, primeiro com a Sade, né? Ali bem evidente, mas o tempo todo que o assunto fertilidade era a terceira ponta do triângulo. E eles não conseguem ficar só os dois. Nos raros momentos em que eles param e falam, vamos desistir, eles não conseguem se encontrar. Então, esse relacionamento se sustenta, os dois voltados para a terceira ponta do triângulo, que aí no caso seria esse engravidar, né? E aí eles mentem para todo mundo, mentem para a família, mentem para assistente social, enfim, porque eles não conseguem admitir a vulnerabilidade, têm vergonha das verdades internas de cada um e não suportam o vazio da alma deles e o vazio do relacionamento deles. E essa é uma realidade comum nos casais tentantes. Muitos casais que eu atendi tinham essa verdade interna de que o casamento estava correndo risco, mas que ninguém olhava verdadeiramente para o risco do casamento, para a falta de conexão profunda que existia entre os dois, a ponto de não gerar uma vida, né? Não só biologicamente falando, mas sim olhar-se para a questão e as brigas que existem porque você não fez isso, você não fez aquilo, e não sei o que, e o dinheiro, e quem é que vai pagar, e blá, 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 blá. Ou seja, sempre um terceiro assunto. Então, quando a gente vai olhar para uma dinâmica de relacionamento codependente triangular, a gente vai ter uma das possibilidades, essa questão do terceiro ponto sendo um problema, que pode ser um vício, ou que pode ser, por exemplo, uma infertilidade, e que mantém o casal unido desde que eles permaneçam olhando para esse assunto, né? Então, esse assunto ali, a infertilidade e as tentativas inúmeras de adoção e de barriga de aluguel e etc, 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 era a cola que mantinha essas duas almas que não suportavam o próprio vazio juntas. Private Life. Quantas pessoas a gente conhece que não vive esse vazio, né? Um filme bem profundo que fala dessa dor, né, da ferida feminina, como as mulheres estão sofrendo nessa busca do seu lugar, né? Nessa busca de conciliar
e de muitas vezes não conseguir ter tudo. Nem todas conseguem conciliar uma carreira maravilhosa, próspera, acadêmica e a maternidade, né? Algumas perdem o timing e sofrem muito com isso. E como é que a nossa sociedade está lidando com essa dor, né? Porque ali a gente vê nos médicos uma indiferença, né? Ou seja, as mulheres permanecem sozinhas nesse lugar, né? E esse é o grande ponto. A gente precisa olhar para essa dor, sabe? E se a mulher não olha, ela não adianta esperar que outra pessoa olhe. Ela queria que ele olhasse. Uma hora ela fala, eu estou triste. Ele fala, eu sinto muito, eu não tenho condição de lidar com isso. E ela em nenhum momento bancou, né? A ansiedade dela, a dor dela. Quando as pessoas tentavam se compadecer de alguma maneira, se conectar a ela, ela não deixava ninguém chegar perto. Tamanha era a ferida desse feminino, né? E longo é o caminho de volta de quando a gente vai e resolve bancar o próprio feminino, ainda que ninguém ao redor tenha condição de fazer isso.